Vou colocar agora a apresentação, tá bom? Do slide. Bom, basicamente nessa prova eu estou pedindo bastante para vocês relembrar. E também vou pedir algumas interpretações de texto. Então, eu resolvi fazer uma revisãozinha, um tanto de pronome, tá? Uma história. E aí, a partir dessa história, a gente vai identificar os pontos que eu estou pedindo na prova. Na prova, eu vou pedir uma outra história e vocês vão ter que identificar esses pontos aí. E aí, eu vou ensinar vocês como que faz para identificar. Espera aí, vou colocar o slide. Me avisem quando aparecer, tá bom? Apareceu. Apareceu? Ótimo, então vamos lá. Então vamos relembrar o que é pronome, né? Pronome é uma classe gramatical que é muito diversa, porque nós temos vários tipos de pronome. A princípio, os pronomes servem basicamente para substituir os nomes ou para acompanhá-los. Os nomes, no caso que eu estou me referindo, são os substantivos, tá? Então, por exemplo, se eu escrevo assim, né? Maria é muito legal. Maria estuda na minha sala. Maria é esperta. Então, vamos lá. Maria, que ficou se repetindo várias vezes. Quais sugestões vocês dariam para a gente substituir esse nome Maria? Ela? Ela. Muito bem. Então, Maria é muito legal. A gente pode trocar aqui, ó, para não repetir. Ela estuda na minha sala. Aqui também, né? A gente pode colocar ela. Opa, tiro Maria. Ela é esperta. Então, os pronomes, eles nos auxiliam a dar mais fluidez num texto, tá? A evitar as repetições desnecessárias. Mas eles também vão servir para acompanhar os nomes e dar novos significados. Por exemplo, meu cabelo lá. Ou seja, um substantivo que acompanha e dá um outro sentido, né? Soma um sentido novo aí. Lembrando que os substantivos são palavras que dão nome às coisas do mundo, são nomeadas, né? E é graças a essa nomeação que a gente consegue falar sobre elas. Então, qual que é o substantivo que tem aí nessa frase? Hein? Qual que é o substantivo da frase? Meu? O substantivo é cabelo. Porque cabelo é uma coisa que existe no mundo e a gente dá um nome, né? Como que eu nomeio isso aqui? Cabelo. Então, o nome disso aqui é cabelo. Então, o substantivo, ele dá nome a todas as coisas. Como que é o nome disso aqui? Do que, Pro? Hein, pessoal? Como que é o nome disso Celular. aqui? Como? Não dá para ouvir. Celular. Como que é o nome disso aqui? O quê? Ô, Pro, Isso. eu tô travando Travou. muito, aí não dá pra ver. Travou. Que isso? Tá travando? E agora? Que é isso? Como não é o dá pra nome ver nada. Que é isso? disso aqui? Não sei. Travou. Lá.
Tá parada a imagem? A gente Não. dá nome. Os nomes são chamados de substantivos. Então, qual que é a palavra que acompanha aí o substantivo cabelo? Meu. É o pronome que acompanha Meu, o muito nome. bem. Ô, Manu, tá muito baixo o seu áudio para mim. Eu vou colocar o meu fone de ouvido para ver se melhora. Porque eu não tô te ouvindo direito. Peraí. Como que tá para vocês? Tá baixo? Hein? Como que tá o áudio para vocês? Tá bom. Tá bem. Tá bom. Normal. Tá bom? Tá, então eu vou usar o fone mesmo. Então vamos lá, né? A palavra meu acompanha cabelo, o substantivo cabelo. E qual que é o sentido que essa palavra aí, meu, atribui a cabelo? Dá um sentido de posse, né? Então também nós temos pronomes que dão esse sentido, que são os pronomes possessivos. Então vamos ver aqui a definição de pronomes. Pronomes são palavras que substituem ou determinam os substantivos. Existem vários tipos de pronomes. Pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes interrogativos, pronomes relativos e pronomes indefinidos. Além dessa classificação principal, os pronomes também podem ser classificados em adjetivos e substantivos. Então, um exemplo ali, ó. Maria, que é um substantivo, está feliz. Ela gosta muito do seu gato Pablo. A mãe dela adotou o gato no ano passado. Então, vejam que essas palavrinhas que estão em vermelho, ela e dela, estão substituindo o nome Maria, que é uma forma de evitar a repetição. Então, os pronomes, eles têm essa função de substituir nomes. E aí, nós temos ali embaixo, minha amiga está feliz. Amiga é um substantivo. E minha é um pronome que acompanha esse substantivo amiga, dando um sentido de posse, né? Então, tá mostrando que é minha amiga, certo? Então, essas são as duas funções dos pronomes. Ou eles substituem, ou eles acompanham os nomes. E aí, nós temos vários tipos de pronomes, né? Eu vou passar rapidamente por eles, só para vocês terem uma ideia. Então, tem os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais subdividem-se em pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais oblíquos e pronomes pessoais de tratamento. Então, primeiro, vamos ver quais são os pronomes pessoais do caso reto. Então, aqueles que substituem os substantivos e indicam as pessoas do discurso, assumindo maioritariamente a função de sujeito da oração. Então, os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que a gente, inclusive, usa na hora que a gente está conjugando um verbo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá? Então, esses são os pronomes pessoais do caso reto e eles servem para substituir os substantivos. Que nem a gente fez lá com Maria, né? A gente pegou Maria e substituiu o pronome ela. O pronome ela é um pronome pessoal do caso reto. Os pronomes pessoais do caso oblíquo podem ser tônicos ou átonos. Quando tônicos, são sempre precedidos de uma preposição e substituem um substantivo que tem função de objeto indireto. Isso vocês ainda vão ver com mais detalhes, né? O que é um objeto direto, e aí vai ficar um pouco mais claro para vocês. Mas vou mostrar quais são os pronomes pessoais do caso oblíquo para vocês terem uma noção, tá? São esses aqui, estão vendo aqui os exemplos? Pedro gosta de mim. Mim é um pronome pessoal do caso oblíquo. Está substituindo um nome. Eu encontrei-o na praia. Encontrou quem? Ele, né? Esse o está substituindo o pronome ele ou algum outro nome, que pode ser um substantivo. Exemplos de pronomes pessoais oblíquos tônicos. Mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, nós, conosco, vós, convosco, eles, elas. Então, todos esses são pronomes pessoais do caso oblíquo. E tem também os átonos, né? Que é me, te, o, a, lhe, nos, vos, os, as e lhes. Esses aí, geralmente, eles vêm acompanhados de um verbo, tá bom? Então, tá junto de um verbo. Por exemplo, eu encontrei-o na praia. Tá vendo que o tá junto do verbo encontrei?
Então, esses átomos, geralmente, eles precisam desse acompanhamento aí de um verbo. Aí, aqui tem uma tabelinha, tá? Desses pronomes. Então, nós temos aqui os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Pronomes pessoais do caso oblíquo. Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as, ilhes. E pronomes pessoais do caso oblíquo, tônicos. Mim, comigo, ti, contigo, se, consigo, ele, ela, nós, conosco, vós, convosco, se, consigo, eles, elas. Ok? Aí é só para vocês terem uma base, assim, né, de quais palavras são pronomes. Porque isso de, o pronome oblíquo, eles geralmente são os objetos da frase, né? Isso aí é uma coisa que a gente vai ver depois, mais para frente, que vocês vão ter mais ideia de como classificar dessa maneira, tá? Então não se preocupem, agora, no momento, é só para vocês terem uma noção de quais palavras fazem a função de pronome. Os pronomes possessivos, esses são muito fáceis, são aqueles que vão indicar posse. Os pronomes possessivos, eles acompanham os substantivos. Então, vamos ver. Pronomes possessivos indicam principalmente uma relação de posse, ou seja, indicam que alguma coisa pertence a uma das pessoas do discurso. A forma que o pronome possessivo assume concorda com a pessoa gramatical a que se refere, primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso, e varia em gênero, masculino e feminino, e número, plural e singular, de acordo com aquilo que é possuído. Então, assim, né? Vou colocar aqui uma palavra. Gato. Se eu quiser falar que o gato é meu, eu coloco esse pronome possessivo que está no masculino e está no singular. Porque o meu substantivo gato também está no masculino e também está no singular. Agora, se for gata, eu vou colocar qual pronome? Minha. Minha, que está no feminino e está no singular, assim como o meu substantivo. E agora, e se for assim, ó? Vou colocar o quê? Minha. Minhas, porque tem que estar no plural e no feminino, assim como o nome do qual ele está acompanhando, tá? Então, os possessivos, eles sempre vão acompanhar o substantivo em gênero e grau. Eles vão variar, tá? Gênero e grau não, desculpa, gênero e número, tá? Que número é plural e singular. Então, se eu quiser me referir à primeira pessoa do singular, que é eu tenho essas opções: meu, minha, meus, minhas. Segunda pessoa do singular, que é tu, eu tenho essas opções: teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa do singular, ele ou ela, seu, sua, seus, suas. E aí, de novo, primeira pessoa, só que agora do plural: nosso, nossa, nossos, nossas. Segunda pessoa do plural, que é o vós, vosso, vossa, vossos, vossas. E terceira pessoa do plural, que é eles ou elas, seu, sua, seus, suas. Ok? Fácil, né? O pronome possessivo. Então, todos esses pronomes que indicam a posse, que indicam que alguma coisa pertence a alguém, a gente vai usar os possessivos, tá? Eles são bem tranquilos e vai cair uma questãozinha deles na prova. Os pronomes indefinidos são aqueles que vão dar uma certa imprecisão para um nome. Eles são aqueles que é quando a gente não tem uma certeza aí exata de quantos são por exemplo, né, se eu quiser dizer assim, ó, quantas pessoas chegaram na aula? Muitas pessoas. Esse muitas é um pronome indefinido. Por quê? Porque eu sei que tem aí uma certa quantidade de pessoas, mas eu sei exatamente a quantidade? Fica claro exatamente qual que é a quantidade de pessoas que tem? Ou não? Não. Não, né? Fica aberto. A gente não tem certeza absoluta de quantas pessoas estão ali. Então, fica de uma certa forma indefinido. De pronomes indefinidos. Então, sempre que eles vão aparecer é quando eles estão dando uma informação, estão se referindo a um substantivo de um modo vago, impreciso, genérico, que a gente não sabe exatamente com precisão, tá? Então, olha lá. Então, nós temos vários, né? Os variáveis são aqueles que mudam de gênero
e número, ou seja, eles vão para o feminino, para o masculino, para o plural, para o singular. E os invariáveis são aqueles que são fixos. Então, eles não vão para o plural e eles não vão para o feminino e masculino. Eles são fixos. Então, olha só, quais são os pronomes indefinidos que nós temos? Algum, alguma, alguns, algumas. Nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas. Todo, toda, todos, todas. Então, ó, por exemplo, todas as pessoas chegaram. Tá bom, né? A gente sabe que chegaram todas, mas quem exatamente são essas todas, né? Fica muito aberto, a gente não tem a precisão de quem são essas todas as pessoas. Outro, outra, outros, outras, muito, muita, muitos, muitas, pouco, pouca, poucos, poucas. Outro exemplo. Quantos doces nós temos para distribuir para as crianças hoje? Poucos. Poucos doces. Então, a gente sabe que é uma quantidade inferior, né? Uma quantidade pequena, mas a gente não tem a precisão de quanto que é essa quantidade. Por isso que é um pronome definido, tá? Então, nós temos todos esses exemplos aí, ó. Vários, várias, vários, várias. Quanto, quantas, quantos, quantas. Tanto, tanta, tantos, tantas. Qualquer, quaisquer. Olha que interessante como que é o plural de qualquer. Essa palavra aí, ó, qualquer, é a única palavra do português em que o plural se dá no meio dela. Vocês estão vendo onde que se dá o plural? Ó, qualquer, singular, quaisquer. É bem no meio da palavra que vem o plural, né, desse pronome indefinido. Ela é a única palavra do português que faz isso. Porque geralmente o plural ele se dá no final, né? E nessa não, essa aí é no meio. Qual, quais, uma, uns, umas. E invariáveis. Nós temos aí, ó, algo, tudo, nada. São palavras que não dá para a gente colocar mudar o gênero e também não dá para a gente colocar no plural ou no singular, né? Aliás, estão no singular, a gente não consegue colocar no plural. Aí nós temos as que referem-se a pessoas, que é quem, alguém, ninguém ou trem. E as que referem-se a coisas ou pessoas. Então, cada, que, tá bom? Então, essas são algumas palavras para vocês terem uma noção dos pronomes indefinidos. Mas o principal é vocês interpretarem na frase. Se vocês verem que essa palavra ela está exercendo uma função de dar uma imprecisão sobre algo, de não deixar com tanta clareza assim, né, a quantidade de alguma coisa ou a quantidade de pessoas, né? Então, vocês já sabem que é um pronome indefinido. Ok? Dúvidas de pronome indefinido? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Tá bom. Tá bom, sem problemas, tá? Eu não consigo olhar muito no chat, mas se precisar falar, pode escrever e aí alguém, por favor, me avisa que tem pergunta no chat, tá? Então, agora, pronomes demonstrativos. Esse daí vai cair na prova também, então vou reexplicar para vocês. Os pronomes demonstrativos são utilizados para explicar a posição de uma certa palavra em relação a outras ou ao contexto. Essa relação pode ocorrer em termos de espaço, tempo ou discurso. Então, sim, os pronomes demonstrativos, eles servem para nos dar uma ideia da localização de algo. Essa localização de um certo nome, por exemplo, pode ser... Vou colocar de novo. Pode ser tanto em relação ao passado distante, ao presente, quanto pode ser em relação à distância, tá? A distância espacial do objeto, quanto pode ser em relação ao discurso, né? De quem é que está falando, da proximidade de quem que está falando. Hoje a gente vai relembrar mais só a parte da espacial dos objetos. Por exemplo, né? Então é aquele exemplo que eu dei para vocês da outra vez. Eu tenho esse lápis aqui que está na minha mão. E sou eu quem estou falando. E aí eu vou falar para uma pessoa, vou falar para o Jonas. Jonas, esse lápis é seu? Eu vou usar a palavra este, esta ou isto, quando o objeto do qual eu me refiro está perto da pessoa que fala.
Então, eu que estou falando, né, está perto de mim. Então, o objeto está perto do falante, então eu vou usar este, esta ou isto, ok? Agora, se o Jonas estiver levantando um lápis, na verdade, né? Então, é um lápis que está na mão do Jonas. E aí eu vou perguntar para ele, Jonas, esse lápis é seu? Como eu estou me referindo a um lápis que não está perto de mim, mas sim perto da pessoa que está me escutando, eu vou usar esse, essa ou isso, tá? Então, essa é a diferença. Este vai ser quando está perto do falante. Esse, quando está perto do ouvinte. Ou seja, o Jonas, né? Está perto dele, não está perto de mim, que é a pessoa que fala. Então, esse. E quando eu for falar aquele, aquela ou aquilo, é quando o objeto estiver tanto longe de mim, que sou a pessoa que fala, quanto longe do Jonas, que é a pessoa que está escutando. Então, por exemplo, tem um lápis que está lá na escola, né? Aí eu vou falar, Jonas, encontrei um lápis vermelho na escola. Aquele lápis é seu? Né? Então, esse lápis está longe tanto de mim quanto do Jonas. Então, eu vou usar a palavra aquele, ok? Ficou clara essa diferença? Isso vai cair na prova, então precisa estar claro para vocês. Sim ou não? Sim. Sim? Tá bom. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta agora para acabar com essa dúvida, né? Para não ter mais. Tá ok? Então vamos seguir. Os pronomes relativos são aqueles que normalmente referem-se a um termo anterior, o antecedente, dentro de um enunciado, substituindo-o para que não seja necessário dividir a ideia em várias orações ou torná-la muito repetitiva. Então, o pronome relativo é aquele que vai se referir a um outro que foi dito anteriormente. E ele faz como se fosse uma ponte entre uma oração e outra. Ele junta uma oração com a outra. Por isso, o pronome relativo funciona como uma ligação entre duas sentenças, ou seja, entre duas orações, né, duas frases, comumente aparecendo no início daquela que se liga à outra. Então, ele geralmente aparece no meio, né? Ele aparece no início, aliás, no fim daquela que termina e no início da outra, né, da próxima. Quais são os pronomes relativos? A qual, as quais. Por exemplo, ó, aquela menina da qual eu te falei vem hoje na escola. Então, aqui, ó, o a qual eu estou me referindo à menina, né? Então, estou retornando o termo do qual eu já citei anteriormente, ó. Aquela menina da qual eu mencionei chegará hoje na escola, ok? Nós vamos ter o cujo, que também varia, né? Fica cujo, cujos, cujo, cuja, cujas. Temos o quanto, quantos, quanta, quantas. E nós temos os invariáveis, que são aqueles que não vão para o plural e mudam de gênero. Que, quem e onde. Esta é a escola onde eu me formei. Então, tá vendo que esse onde, ele está se referindo novamente à escola? Então, ele serve para ligar uma oração com a outra, tá? Uma ideia com a outra. Não necessariamente precisa ser oração, né? Mas uma frase com outra. O mais importante daqui é a gente saber usar o cujo, porque tem uma questão da prova que vai cair sobre isso. O cujo é um pronome relativo que é usado sempre no sentido de posse. Então, ele faz um sentido de posse com o termo antecedente, tá? Então, como assim, né? Olha aqui, o garoto cujo pai esteve aqui. Vejam que é o pai do garoto. Então, aí tem um sentido de posse, né? O pai pertence ao garoto, é o pai dele. Então, toda vez que eu tiver esse sentido aí de posse, eu posso usar o cujo. Se não tiver o sentido de posse, não tem como usar o cujo. Existe uma regrinha que nos auxilia a perceber quando que o uso do cujo está certo ou não. Porque muitas pessoas têm a mania de usar cujo para tudo. Então, qualquer frase que vai colocar, coloca ali o cujo no meio. E nem sempre está certo, porque o cujo precisa indicar posse, né? Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos usar um pronome possessivo só para tirar a prova real se o uso do cujo está certo. Então, olha só.
O garoto cujo pai esteve aqui, eu posso colocar um pronome possessivo depois do pai, né? Que é o objeto possuído. Eu posso colocar o pronome aqui dele. O garoto cujo pai dele esteve aqui, se fizer sentido, então isso quer dizer que o uso do cujo está correto, tá? Porque encaixa o pronome possessivo aqui e o cujo ele só é utilizado no sentido de posse. Vamos ver outras frases aqui, ó. A menina... Opa! Cujo pai trabalha no hospital está internada. Esse uso do cujo está correto? O que vocês acham? Não entendi. Acho que não. Por quê? Vamos analisar, né? Vamos ver se aí tem um sentido de posse. A menina cujo pai. O pai é de quem? Da menina. Da menina. Então tem um sentido de posse, né? Porque é o pai dela. Olha só, daria para depois do objeto possuído, que no caso é o pai, a gente colocar o pronome possessivo dela aqui. A menina cujo pai dela trabalha no hospital e está internado. Então, esse dela encaixa, né? Depois do pai, a frase faz sentido. Então, o uso do cujo está correto. Tá bom? O cujo está correto? Tá correto. Porque aí ele está sendo usado no sentido de posse, né? Porque o pai é da menina. Então, é o pai dela. Se ele está sendo usado no sentido de posse, então a frase está correta. Ok? Querem mais alguns exemplos para entender melhor o cujo? Eu quero, Pro. Eu vou pegar mais, então. Só um minutinho. Ó. Aquela é a empresa cuja diretora me refiro. Aquela é a empresa cuja diretora me refiro. O que vocês acham? Vocês acham que o uso do cujo aí está correto? Não, porque a diretora não é posse dela? Eu A acho. diretora, na verdade, é a posse da empresa, né? É, De quem é a diretora é de quem, né? É da empresa. a Então, empresa. vamos fazer a prova real? Tenta fazer a prova real, né? Qual que é a regra da prova real para a gente ver, né? A gente pega o objeto que vem, a palavra que vem depois do cujo, né? Qual que é a palavra que vem depois do cujo? Diretora. Diretora. E coloca um pronome possessivo. Aquela é a empresa cuja diretora dela. Dela, me refiro. Pro, você tá sem som. Os outros estão me ouvindo? Ah, agora voltou. Voltou? Acho que era o meu fone que saiu do lugar. Ó, então vamos lá. O projeto cujo funcionário responsável está viajando já está pronto. E aí, ó, vamos ver? Vamos tirar a prova real para ver se o cujo está certo? Então, né, vamos ver se o projeto ele está sendo usado no sentido de posse. É o projeto do funcionário? Então, vamos lá. O projeto cujo funcionário Está responsável. Mas então esse é posse, projeto não é, Pro? é posse. Se é posse, então o uso do cujo está correto. Tá bom? Uhum. Outra coisa que eu quero que vocês percebam. Olha só. Não se usa artigo definido entre o pronome cujo e o substantivo subsequente. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte. Eu não posso colocar aqui, ó, depois do cujo, um artigo. O projeto cujo o funcionário responsável está viajando está pronto. Está errado,
Por quê? Porque a palavra cujo, ela varia, né? Então, nós temos cujo, cujo, cuja e cuja. Então, se ela varia, não tem necessidade nenhuma de eu colocar um artigo na frente dela, né? Então, se fosse assim, ó, funcionários. O projeto, não posso colocar, né? Cujo os funcionários responsáveis estão viajando, já está pronto. Ah, sim, está errado. Eu não posso colocar esse artigo os aqui. Por quê? Porque O cujo é cujo uma já palavra ocupa que o varia. lugar, não Então, é? eu tenho que Para colocar do muito bem. Eu vou colocar cujos, tá? Também não posso colocar cujos os funcionários. Tá errado, tá? Porque a própria palavra cujo já ocupa aí, né, esse espaço. Se fosse funcionárias. O projeto deles. cujas funcionários responsáveis, tá? Então, cujas. Não posso colocar cuja as ou cujo as. E isso vai cair na prova, tá bom? Presta atenção, tá? Qual que é a regra? Não se usa artigo definido entre os pronomes cujo e o substantivo subsequente. Então, não posso usar esse artigo aqui, tá? Porque a própria palavra já varia. A própria palavra já engloba aí esse sentido do artigo, tá bom? Essa forma de concordar com a palavra sequente. Ok, tá claro? Sim. Sim? Então, isso vai cair, prestem atenção, tá? Ó, olha aqui. Voltemos ao exemplo anterior. O garoto cujo o pai esteve aqui. Tá errado se eu colocar aí esse o entre o cujo e o pai. O certo é o garoto cujo pai esteve aqui. Essa palavrinha aí, esse pronome relativo, muita gente erra, tá? Muitas pessoas erram ele. Mas se vocês forem parar para pensar, ele não é tão difícil assim. Então, se vocês aprenderam o uso correto do cujo, vocês já estão na frente de vários brasileiros que ainda estão errando o uso dessa palavra, né? Então, vocês já estão na frente, assim, de uma redação, por exemplo. Ok? Tudo bem? O uso dos Sim. pronomes? Sim? Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento. E agora, eu vou abrir a prova para vocês verem e tirarem as dúvidas. Pro, então, aquele lá, deixa eu voltar só numa coisa que eu fiquei na última frase do cujo lá, né? Pode Tava falar. lá, o garoto cujo pai, aí dele teria que ser? Não, não precisa colocar o dele. O dele é só uma forma de eu mostrar para vocês que está indicando posse, tá? Para vocês verem que o uso do cujo está correto, porque essa é uma palavra que eu não posso usar se ela não estiver indicando posse. Então, como o pai é do garoto, né, o pai dele, então eu posso usar o cujo. Se não indicar posse, eu não posso, entendeu? Então, era por isso que eu Entendi. estava mostrando esse dele. Mas não precisa, né, vir esse dele e dela ali na frase. Era só uma maneira de vocês perceberem que estava, assim, indicando posse, porque era o pai dele. Uhum. Entendeu? Entendi agora. Ah, tá. Então, agora eu vou abrir a prova, tá? Tô tentando abrir aqui, porque, né, tem os problemas técnicos. Aí tem que ter um pouco de paciência. Vamos lá, vamos ver se agora dá certo. Ah, agora vai dar. Me avisem quando aparecer a prova, tá bom? Tá. Apareceu, Pro. Apareceu? Apareceu. Maravilha. Primeira coisa que vocês têm que reparar aqui da prova. Eu errei aqui, ó. Bimestre 2, não é o bimestre 2, é o bimestre 3, tá? Eu que errei.
No início da prova, o que nós temos? Nós vamos ter um texto, tá? Então, é um conto chamado O Grande Assalto. Então, aqui nós temos o conto, vocês vão ter que ler. E depois vocês vão responder. Qual que é a situação inicial e a situação final? É isso que eu vou explicar hoje para vocês, tá? Com mais detalhes para vocês conseguirem fazer aqui da prova. Então, já, quando a gente acabar a explicação da prova, eu vou ler um conto para vocês, né? Na verdade, um mito, eu vou ler para vocês. E aí eu vou explicar para vocês qual que é a situação inicial desse mito, qual que é o conflito e qual que é a situação final, para vocês também conseguirem fazer aqui na prova, tá? Então, vamos pular esse aqui, que já a gente volta. Leia o texto seguinte. Vocês vão ler aqui o quadrinho. E aí vocês vão responder qual que é o ditado popular que se encaixa com o sentido desse quadrinho, tá? Então, temos vários. Em boca fechada não entra mosquito. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Para bom entendedor, meia palavra basta. Quem quer faz, quem não quer manda. Vocês conhecem esses ditados populares? Sim. Se não conhecer, Google pesquisar. Pesquisa lá a frase no Google e vê qual que é o significado de cada um desses ditados populares para saber qual que é o que se encaixa com o texto. Próximo. Então, aqui é a interpretação de texto, né? Próximo. Próximo também vai ser a interpretação de texto. Como a gente falou bastante sobre o gênero narrativo, né? Eu coloquei várias questões de interpretação de texto para vocês lerem mais também. Furto de flor. Então, aqui vocês vão ler um pequeno conto do Carlos Drummond de Andrade. E aí depois vocês vão responder V para verdadeiro ou F para falso nas questões aí abaixo, tá bom? E aí vocês marcam a alternativa que vai encaixar, tá? Tem A, B, C e D. Só tem uma verdadeira. 4. O indefinido, ou seja, o pronome indefinido, nada, significa nenhuma coisa. Contudo, em qual das frases a seguir, o pronome ganha o sentido de alguma coisa? Então, vocês vão ver que na interpretação do sentido da frase, essa palavra nada está significando alguma coisa. Então, aí vocês leem e substituem, tá? Substitui o nada por alguma coisa e vê se faz sentido. No que fizer sentido, é aquele que está certo. Ok? 5. Explique se o pronome relativo cujo foi utilizado corretamente na frase abaixo. Não encontrei a moça cujo o marido está estudando nesta sala. Então, identifica e explica se está certo ou não. E por quê? Eu já Ok? achei o erro. 6. Já achou, né? Maravilha. Preencha com o pronome demonstrativo adequado de acordo com a situação em cada frase. A. Você está estudando com outro colega e precisa usar a borracha que está com ele. Então, a borracha está com o colega, né? Você dirá. Então, você é a pessoa que fala. Empreste-me essa ou aquela borracha. Então, tem que lembrar aí a regra dos pronomes demonstrativos. Você está trabalhando com uma tesoura. Então, a tesoura está na sua mão, né? Ao referir-se a ela, você dirá essa ou aquela tesoura está enferrujada. C. Você e Lúcia estão precisando consultar alguns livros que estão guardados em outra sala. Você pede, Lúcia, por favor, vai pegar esses ou aqueles livros de língua portuguesa. Então, repara aí que os livros estão longe, né? Onde que, então, qual desses pronomes a gente vai usar? E o D, Lúcia volta com os livros dizendo, vão nos ajudar bastante. Então, é esses ou aqueles. Ok? Então, tem que lembrar da regra aí dos pronomes demonstrativos, que era aquele que eu estava explicando com o meu lápis, né? E o lápis, o hipotético lápis do Jonas. 7. Leia o poema e responda. Pânico. Aquele é o meu quarto, meu canto, meu pouso e meu aconchego. Meu sonho, meu eu, meu sossego. Meu invólucro, meu riso, meu siso. Razão, erro, fogo e brasas. E eu aqui, no ar, sem ter asas. Então, tá falando do quarto, né? Do eu lírico. O pronome meu aparece várias vezes no poema com o objetivo de... Então, qual que é o objetivo de aparecer esse pronome meu aí tantas vezes? O que ele está indicando? Muito fácil. Ok? Dúvidas? Não. Tá fácil mesmo. Sim ou não? Depois das explicações que a senhora passou, tá muito fácil.
Então só não vai fazer quem tiver preguiça, hein? Porque eu peguei umas provas que, olha, me foi bem claro que aquilo ali era fruto de preguiça, não era que a pessoa não sabia, que a pessoa estava com preguiça de dar uma pesquisadinha, dar uma estudada. Então, gente, por favor, tá? Prestem atenção. Vocês estão fazendo a prova em casa, não tem motivo de vocês entregarem questões em branco. Então, tiveram alunos que são bons, porque já conheço, que me entregaram assim. Deu para ver claramente que a pessoa não pesquisou, assim, não estudou nada para fazer. E vocês estão em casa, então dá para vocês estudarem, dá para vocês aprenderem e irem bem. Não deixem a preguiça falar mais alto, porque a gente percebe quando é por preguiça, tá? Então aproveitem esse momento para vocês estudarem e tirarem 10 em tudo. Que outra chance vocês vão ter, né, de fazer prova em casa? Então aproveita essa oportunidade. Então, agora o que a gente vai ver, né? A gente vai entender o que são esses elementos que vocês precisam identificar no texto do Ferrez. O que é a situação inicial, o que é o conflito e o que é a situação final. Para isso, eu vou interromper aqui o compartilhamento e eu vou ler um mito, que é o mito de Orfeu. Vocês conhecem? Não, Do deus grego Orfeu? não. Então, vamos lá, vou pegar aqui para contar para vocês. Só deixa eu achar a página, né? Porque perdi a página. Achei. Então, aqui é o mito de Orfeu e Eurídice, tá? Fugindo de um homem que a perseguia, a ninfa Eurídice pisou numa serpente venenosa oculta na relva. O réptil a picou no calcanhar e ela desceu ao reino dos mortos, deixando inconsolável seu marido, Orfeu, poeta, músico e cantor, sempre empunhando a lira ou a cítara. Era um artista insuperável. Então, quem é o Orfeu, né? O Orfeu, ele era o marido de Eurídice e ele era um artista insuperável. Ele era poeta, músico e cantor. Com seu canto, os animais ferozes se tornavam pacíficos e o seguiam. As rochas se moviam, as árvores inclinavam as copas em sua direção. Os homens se acalmavam. Então, olha que incrível. O canto de Orfeu e a música que ele fazia com a sua cítara ou a sua lira eram tão poderosos que os animais ferozes ficavam pacíficos quando ouviam aquela música. Então, eles se acalmavam. Aquela música era capaz de acalmar os animais mais ferozes que tem. Além disso, as rochas se moviam só para ficar um pouco mais perto de Orfeu para ouvir a música que ele trazia. E, além disso, as árvores também se inclinavam em direção a ele para escutar aquela música. Então, olha o poder que tinha essa poesia, essa música que Orfeu emitia, né? Era muito poderosa mesmo. Então, o que aconteceu? O Orfeu estava super apaixonado pela ninfa Eurídice. E Eurídice, um belo dia fugindo, acaba pisando numa serpente. Essa serpente vai fazer o quê? Morde Eurídice e ela morre. E aí ela vai, quando ela morre, né, para os gregos, eles vão parar no Hades, que é o reino dos mortos. Então eles descem para o reino dos mortos. Quem que é aquele que cuida do reino dos mortos? Vocês lembram o nome dele? Não. É o Zeus? Sei Não, lá. o Zeus ele cuida de tudo, né? Ele é o pai da criação. Então tudo que surge na Terra ele cuida e ele também ordena, né? Ele organiza todos os deuses. Aquele que fica no reino dos mortos, no submundo, ele se chama Hades, que é um irmão de Zeus, na verdade, né? Então ele que é o rei, ele que comanda lá no submundo. Então ele vai. Ele seria o diabo da vida real? Seria, só que tem uma diferença, assim, né? Qual que é a diferença entre Hades e o diabo? Primeiro, uma questão, assim, de religião, né? Porque aqui nós estamos falando da interpretação dos gregos antigos para essas questões espirituais. E tem uma outra diferença. Aqui, nesse caso, o Hades, ele não é propriamente um inimigo, né? Diferente de no cristianismo, o diabo ser um inimigo de Deus. Aqui não. O Hades, na verdade, ele é um irmão de Zeus. E ele só está cumprindo a função, porque precisa alguém cumprir a função de cuidar, de ordenar lá no reino dos mortos. Precisa ter um rei ali para ordenar, né? O Hades, por exemplo, ele nunca se revoltou contra Zeus.
Então, eles não estão em pé, assim, de discordância. Hades não se revolta contra Deus, diferente do diabo do cristianismo, né? Que claramente faz oposição a Deus, né? Então, aqui na mitologia grega, a gente não tem essa relação aí de oposição entre Zeus e Hades. Então, tem essa diferença. Então, Hades, ele não é um vilão, digamos assim, tá? Ele é um Deus que está cumprindo uma função, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos lá, onde eu parei. Mas a dor pela perda da esposa foi tal que ele, o Orfeu, no caso, né? Meu Deus, o que está acontecendo com a Carla? Vamos ver. Mas a dor pela perda da esposa foi tal que ele, fugindo do convívio humano na solidão, só conseguia pensar em Eurídice. Sua música, agora triste, só cantava o amor por Eurídice. Então, o Orfeu ele ficou desolado com a morte da esposa, eles tinham acabado de se casar, eles estavam super felizes, e ele não se conforma que ela morreu. E aí a música dele só vai tocar coisas tristes, né? E o que ele vai decidir? Por fim, resolveu descer ao sombrio Hades, que é o reino dos mortos, para tentar trazê-la de volta. Então, o Orfeu, assim, né, vendo que ele não poderia continuar sem a sua esposa e achando injusto que ela, tão jovem, tivesse morrido, ele desce no reino dos mortos para tentar trazê-la de volta. Em meio às sombras e deuses das regiões subterrâneas, Orfeu fez ecoar a música de sua lira. Não é fácil descer lá no Hades, né? Para os gregos antigos, ninguém que desce até lá sai vivo. Então, assim, só desce lá os mortos. E Orfeu está vivo, né? Ele está contra as leis da natureza, ele descer lá. Mas como que ele consegue, né? Para você chegar no Hades, você tem vários desafios. Então, você tem o Cérbero, que é o cão de 3 cabeças, que é aquele que guarda essas portas, né? Guarda o portal do Hades. Tem que passar por ele. Você tem também um barco, né? Do qual você tem que atravessar, que é comandado por Caronte, que é aquele que navega, né? Que guia os mortos até o Hades. Também tem que passar por ele, né? Então, você tem vários desafios para chegar até lá. Não é simplesmente descer e pronto, né? E Orfeu teve que enfrentar esses desafios. Como que vocês acham que Orfeu faz para conseguir descer no reino dos mortos? O que Orfeu tem aí de especial que o auxilia? Que poderia auxiliá-lo a descer A no Líria, né? É Líria que fala, Pro? Lira, Aquilo da música? como se fosse uma harpa, lira, tá? Ah, Sabe aquele instrumento que os anjinhos tocam? sei. É a lira. Como vocês acham? Então, não Ah, é pela lira, né? Porque a lira não é quando ele faz a música dele, os animais ferozes se acalmam, as pedras viram, chegam mais perto. Então, é uma música tão transcendental, tão forte, que ela tem um poder, assim, de até acalmar as feras, de fazer com que os objetos inanimados se virem para escutar. Então, ele tem toda uma força e todo um poder com a sua própria música. Em meio às sombras e deuses das regiões subterrâneas, Orfeu fez ecoar a música de sua lira. Desculpa. Nos infernos, Sísifo tinha sido condenado a rolar montanha acima uma pedra, que no alto voava a cair, obrigando-o a recomeçar a tarefa eternamente. Então, Sísifo era um outro homem que foi condenado, né, por Zeus, e o castigo dele era infinitamente rolar uma pedra até em cima de uma montanha. E aí, toda vez que ele quase estava chegando lá, a pedra rolava e caía em cima dele. E ele tinha que começar o trabalho de novo, eternamente. Então, o Orfeu, ele chega, né, tocando a lira. E o que acontece com Sísifo? Mas, com aquela música, como que por encanto, a pedra, de repente, ficou parada, sem que ninguém a segurasse. Então, a pedra ficou encantada com a música de Orfeu, né? E ela mesma parou de rolar. Tântalo, como punição dos deuses, sedento e faminto, tinha sempre diante de si água e comida, que, porém, nunca conseguia alcançar. Então, Tântalo é uma outra pessoa que também foi castigada,
o castigo dele era passar fome e sede pelo resto da vida. Toda vez que ele chegava perto da comida, aquela comida desaparecia, né? Então, o que aconteceu com ele quando ouviu a lira tocar? Ó. Mas, ao som da lira de Orfeu, esqueceu-se da fome e sede eterna. Então, a música de Orfeu fez com que ele esquecesse todo o sofrimento que ele estava passando, de fome e sede eterna, sem poder morrer, né, descansar. Morto ele tá, mas ele não consegue descansar, né? Fica eternamente sentindo fome e sede. As Danaides tentavam encher de água um tonel furado. A música encantadora as fez descuidar da tarefa ingrata. Cantando o amor a Eurídice e a perda da esposa, comoveu a todos os habitantes do mundo infernal. Até mesmo de Hades, que tinha um coração de ferro, arrancou lágrimas. Então, olha só, até Hades, né, que era o rei do submundo, se emocionou com a música de Orfeu. Hades e Perséfone, os deuses infernais. O que, Carla? Não entendi. Eu acho que o da Carla tá travando. Parece estar travando, né? Bom, então vamos continuar. Então, até mesmo o Hades se emocionou com a música dele, né? Hades e Perséfone. Perséfone é a esposa de Hades. Os deuses infernais concederam, então, que Orfeu levasse Eurídice de volta à vida, com uma condição. Então, assim, olha isso. Orfeu, ele conseguiu convencer Hades e Perséfone a deixar uma pessoa que já morreu retornar. Eu acho que eu já sei o que vai acontecer. Né? Você conhece a história já? Não, mas eu já tirei minha própria conclusão. Então, eles deixaram, né? Eles permitem. A música de Orfeu é tão comovente que dobra até o rei do submundo, que é firme. Hades é bem firme. Então, vamos lá. Hades e Perséfone, os deuses infernais, concedem, então, que Orfeu levasse Eurídice de volta à vida, com uma condição. Qual que é a condição que eles dão para Orfeu? Na ida em direção à luz do dia, ele não deveria, de maneira nenhuma, olhar para trás antes de deixar o mundo das sombras. Então, ele não podia olhar para trás, né? Ele tinha que ir seguindo o caminho e Eurídice ia seguindo atrás dele, tá? Ele não podia, de jeito nenhum, virar para trás para olhar e ver se Eurídice estava atrás dele mesmo. Se ele olhasse para trás, já era. Então, essa era a condição. Eis que Eurídice acompanha silencioso Orfeu rumo à superfície da terra. Então, ele está voltando, né, ao reino dos vivos. Vão regressando daquelas regiões escuras povoadas pelas sombras dos mortos. Percorrem um caminho abrupto, em meio a trevas e uma névoa espessa. E a luz já se aproximava quando, tomado de intenso amor e esquecido da condição que lhe impuseram, Orfeu resolveu olhar para trás, para Eurídice. Ai, que jumento, pro... E Eurídice diz ao esposo: que loucura foi essa que perdeu a minha e a ti, Orfeu? Já de novo os destinos cruéis me chamam e o sono começa a cerrar meus olhos. É hora de dizer-te adeus. A noite imensa me circunda e ergo em vão para ti as minhas mãos enfraquecidas. Então, quando ela diz isso, ela começa a desaparecer como fumaça e vai voltar para o reino dos mortos. Ah, não, pro. Quem mandou ele olhar para trás? Na verdade, Orfeu olhou para trás porque as dúvidas tomaram ele, né? Ele começou a ficar cheio de dúvidas. Será que ela está atrás de mim mesmo? Não estou ouvindo nada, ela está indo muito silenciosa, né? Então, será que de fato ela está me seguindo? Então, ele começa a ficar tão angustiado assim que ele acaba olhando para trás. E quantas vezes a gente não faz isso na nossa própria vida, né? Às vezes a gente está seguindo um caminho, a gente está alcançando um objetivo, mas aí começa a surgir algumas inseguranças. A gente começa a ficar um pouco desconfiado. E será que eu consigo fazer mesmo? Será que isso daí é para mim? E aí o que a gente faz? Olha para trás, recua, né? Já aconteceu isso com vocês? Em algum momento vocês começaram a duvidar daquilo que vocês estão fazendo? Sim. Foi isso que aconteceu com Orfeu, né? E aí, quando a gente olha para trás, quando a gente volta atrás, né? O problema não é literalmente olhar para trás. O problema é você duvidar de si. E duvidar de si no sentido de achar que você não pode, que você é incapaz e que você deve recuar. Não dá para a gente recuar na vida.
A gente não pode, né? O que a gente pode fazer é repensar, assim, olha, fiz um erro, eu posso repensar nesse erro. E posso ver que eu posso fazer melhor numa próxima vez. Mas só numa próxima vez, né? A gente não tem como refazer aquilo que a gente já fez. Então, o que acontece com o Orfeu é isso. Ele é tomado por muitas dúvidas e acaba olhando para trás. E quando ele olha para trás, ele perde o amor da vida dele. Então, olha só o que acontece. Disse isso e desapareceu como fumaça nos ares. Orfeu ficou desesperado, pois sabia que sua música não poderia dobrar os deuses infernais. Eles jamais se abrandavam com as súplicas humanas. Era impossível lutar contra suas duras leis. Então, era uma lei, né? Uma lei do Hades, de que não os mortos não podem voltar à vida. É lei. Mesmo assim, Orfeu conseguiu quebrar essa lei, mas ele tinha uma condição, né? E ele não cumpriu essa condição. E ele sabia que não teria uma segunda chance. Por todo o resto de seus dias, sem descanso, sem trégua, a dor, Orfeu cantou o amor por Eurídice, que perdera para sempre num descuido fatal. Então, às vezes, né, a gente acaba perdendo grandes oportunidades na nossa vida por causa de um descuido, por causa de uma dúvida, né, por causa de uma insegurança. Ou porque tá preso a uma outra coisa só, né? Esse mito, ele nos ensina a não temer, assim, né? A ter confiança no caminho que a gente está seguindo. Quando a gente já sabe que é certeiro, porque Orfeu já sabia que esse era o caminho. Orfeu já sabia que ele estava subindo para o reino dos vivos e ele já tinha a palavra de Hades e Perséfone que a esposa dele estaria atrás dele. Então, ele já tinha essas certezas, né? Mas o que ele faz? Mesmo já tendo essas certezas, mesmo assim, ele hesita, ele fica com dúvida e ele olha para trás. Então, esse mito ensina bastante a gente a seguir em frente no nosso caminho. A não voltar, né? A gente não pode recuar. Né? A gente tem que continuar seguindo no nosso caminho. A única coisa que a gente pode fazer, na verdade, é refletir a respeito das coisas que a gente está fazendo. Isso que eu estou fazendo é bom, é ruim? Isso que eu estou fazendo está me trazendo bons frutos? Vai me dar uma boa colheita? Porque tudo que a gente faz, né, é uma coisa que a gente está plantando e depois a gente vai colher. Então, nesse sentido, sim, a gente pode olhar para trás, rever, começar a fazer diferente. Mas quando são coisas que a gente já tem o certo, se a gente duvida e olha para trás, a gente pode perder grandes oportunidades. Como o Orfeu perdeu, né? Vocês se lembraram... Lembra que eu falei que lá nas portas do mundo do reino dos mortos tinha um cão de 3 cabeças? Sim. Né? Ele é o porteiro, né? Do reino dos mortos. Vocês lembraram de alguma história que faz referência a esse cão de 3 cabeças? Não. Não? Ninguém lembra? A Medusa, sei lá. Não. Lá no primeiro filme do Harry Potter, vocês lembram que eles passam pelo... Oh, é. No Harry Potter tem, sim, um monstro de 3 cabeças lá. Ele é o Cérbero, né? E o que o Cérbero estava guardando? O que o cão Eu de 3 cabeças guardava? Eu não lembro. Faz tempo que eu assisti Harry Potter. Ele guardava as portas de um arcabouço, né? Então, ele guardava a entrada para ir em busca da Pedra Filosofal. Eu não queria saber isso, prof. Não assisto Harry Potter. Então, mas tem algumas referências da mitologia, né? E vocês Nossa, se lembram... não sei como é que a senhora aguenta Harry Potter. Ai, é tão legal. Ah, E vocês se pra mim é lembram um como que filme eles chato. conseguem passar pelo cão de 3 cabeças? Você lembra, Jonas? Do quê? Como eles conseguem passar pelo cão de 3 cabeças? Não, faz anos que eu assisti o primeiro Harry Potter. Eles enfeitiçam uma harpa que fica tocando. E aí o cão dorme. Nossa, que referência. Referência master a Orfeu. Porque Orfeu é aquele que acalma as feras com a sua música. Legal, né? Eu adoro mitologia grega. Não sei vocês, mas eu acho... Eu também. Eu gosto da Afrodite, prof. A Afrodite é E da maravilhosa. Artemis. Artemis, né? É maravilhosa também. Eu gosto da lenda da Medusa. Acho bem interessante. É legal a história da Medusa também, né? É. Bem interessante. A história do Perseu. Muito boa. Agora vamos ao
interessa, né? Acaba Para a aula? entender o que é aquilo que eu estou perguntando na prova, né? Por exemplo, a situação inicial. A situação inicial de uma história é aquilo que é a situação que nós temos na história antes do problema chegar. Então, antes do problema chegar, o que está acontecendo com aqueles personagens? Como que é a vida daqueles personagens? No caso de Orfeu e Eurídice. Eles eram casados? Eles eram felizes, recém-casados, super apaixonados. Então, essa é a situação inicial que nós temos. O conflito é aquilo que acontece que dá todo o desenrolar da história. Então, acontece alguma coisa ali que vai fazer com que a história se desenrole. O que aconteceu com esse casal que estava apaixonado, recém-casado, para que desse todo o desenrolar da história até o final? O que acontece com eles? A outra vai fugir, ela pisa numa cobra, aí ela vai pro mundo, a cobra vai lá, morde ela vai pro mundo dos mortos. Muito bem. Então, o conflito que nós temos é a morte de Eurídice. Tá? Então, foi isso que aconteceu que levou a todas as ações da história. Tá? Então, o conflito, ele marca isso, né? O acontecimento que leva todas as ações da história. E o desfecho é o final da história. Então, é como que tudo se resolve, né? Como que a história acaba? Aliás, né? A situação final. Como que acaba essa história? Acaba ele voltando pro mundo dos vivos lá e sem a esposa. Sem a esposa. Porque ele não cumpre a única condição, que era não olhar para trás. Então, ele olha para trás, ele duvida. Foi tipo um protocolo a ser seguido, né? Até buscar ela e até sair de lá. Foi um protocolo a ser seguido. Era esse o protocolo, e ele não cumpre, né? Então, é assim que termina a história, e termina com Orfeu eternamente triste, cantando para sua esposa. Ficou claro, então, o que é a situação inicial, o que é o conflito e o que é a situação final? Sim. Sim? Então, é isso que vocês vão identificar lá na prova. Bom, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, acabou a aula. Tem mais alguma dúvida? Não, Sim. só isso mesmo. Eu, pelo menos a minha tenho. parte, eu não tenho nada. Então, eu vou tirar aqui a gravação. Qual Eu que é tenho a uma sua dúvida. dúvida?